Lembra do socket LGA 775? A Intel trouxe socket já faz talvez uns 15 anos ou mais. E naquela época ele era simplesmente fenomenal, cara. A quantidade de CPUs que foram lançados para ele, as pessoas continuaram usando ele por muitos e muitos anos até que começaram a fazer o upgrade. E o AM4 tá da mesma forma. Apesar do AM5 ter sido lançado em 2022, 2 anos, a AMD ainda continua lançando CPUs para AM4, as pessoas continuam ainda preferindo, em várias situações, continuar com ele. Aqui nós temos mais um processador, que é o Ryzen 7 5700X3D, um CPU de 8 núcleos e 16 threads, assim como o seu irmão 5800X3D, tem aquele cache extra que faz muita diferença nos jogos, porém, ele tem um clock um pouquinho menor, mas a diferença também é no preço. Aqui no Brasil você acha ele por volta dos R$1.500, R$1.600 e atualmente o 5800X3D está aparecendo por mais de R$2.000. E aí, vale a pena? R$500, R$600 a mais para 400 MHz no clock? É o que a gente vai avaliar no vídeo de hoje, vem comigo até o final. Esse vídeo é um oferecimento de EasyUS, um dos mais antigos e consagrados pacotes de software dedicados à recuperação dos seus arquivos, hoje trazendo o EasyUS Disk Copy, uma versão exclusivamente voltada para clonagem entre HDs e SSDs, facilitando o seu dia a dia em inúmeras situações. Por exemplo, quando você tem pouco espaço no PC e quer migrar para um SSD maior sem precisar formatar tudo, ou quando o SSD ou HD está apresentando falhas e você precisa urgentemente migrar a maior parte possível das suas informações. Ainda temos aquela situação, fazer backup de segurança do seu SSD ou HD para outro, podendo usá-lo tanto em outro PC quanto no mesmo em caso de falha do seu dispositivo anterior. Rápido, flexível e seguro, compatível com HDs e SSD SATA ou M2, teste agora grátis o EasyUS Disk Copy clicando no primeiro link da descrição e aproveite sempre os cupons de desconto disponíveis na página do produto. Bom, então aqui na minha mão, pessoal, eu tenho na verdade a caixa do Ryzen 7 5800X3D. Eu não recebi o 5700X3D, tampouco comprei ele. Por quê? Eu já tenho o 5800X3D. E como a diferença entre eles é unicamente clock, enquanto esse fica no boost 4.450 MHz, o 5700X3D fica 400 MHz a menos, 4.050. Eu simplesmente fiz o que? Reduzi o clock. Eu já fiz isso outras vezes em outros reviews e a simulação fica perfeita. Às vezes depois até coloquei o CPU que é de fato aquele e ficava precisamente o mesmo, porque não tem diferença a mais a no seu clock, tá? Então nós temos 8 núcleos, 16 threads, 96 MB de cache L3 e ambos 5700X3D e 5800X3D. E essa redução de clock afeta também a temperatura, e esse é um problema sério do 5800X3D. Por quê? A forma como a AMD faz o seu processador, você tem até 16 núcleos, você sabe, o 59 e 50X, onde você tem 2 grupos de núcleos com 8 núcleos cada. No 5800X normal, o que a AMD faz? Ela desliga um dos lados e fica então com 8 núcleos. Se ela fizesse assim, ó, 4 núcleos de um lado, 4 do 8, o CPU seria bem mais frio. Por isso que você vê o 59 e 50X, 16 núcleos, é mais frio que o 5800X3D, porque ele está espalhado a quantidade de núcleos. No 5800X então fica os 8 núcleos apenas de um lado do processador. Beleza, isso torna ele mais quente. No caso do X3D, como você tem um cache extra em cima fisicamente dos núcleos, ele fica ainda mais quente, certo? Então, 5800X3D é um dos CPUs mais quentes do mercado, vocês sabem disso. Agora, essa redução de 400 MHz praticamente não se perde desempenho, tá? Mas a temperatura chega a cair de 15 a 20 graus, conforme vocês estão vendo em alguns testes que eu fiz lado a lado. Em breve vou publicar esses testes completos para vocês, que eles são um pouco mais longos. Cara, isso é incrível, porque basicamente eu resolvo a questão do preço do CPU, ele fica mais acessível, a temperatura cai muito, não preciso gastar com super water cooler, mas eu continuo mantendo o mesmo nível de desempenho, praticamente muda pouquíssima coisa entre o 5800 e o 5700X3D, certo?
Bom, vamos agora direto para os testes em gráficos para que a gente possa analisar com mais calma, e no próximo vídeo eu trago para vocês os comparativos lado a lado para que vocês vejam com calma só os gameplays, tá certo? Alan Wake 2, um dos jogos aí mais aclamados de 2023. Esse é um jogo que existe pouca diferença entre os processadores, ele é um jogo mais focado para GPU, mas existe ali um certo nívelzinho de gargalo, nada muito significativo. Nós vemos ali, pessoal, mesmo desempenho do 5700 para o 5800X 3D, tanto na média, a mínima deu uma diferencinha de 2, o que é irrelevante, não muda muito. Em 1440p agora no Ultra, observe que eu estava rodando antes, Full HD médio para testar o gargalo, né, para a gente ver se tem uma diferença. Se em Full HD médio já não teve diferença, imagine em 1440p no Ultra, tá? E isso usando uma das melhores placas do mercado, que é a RTX 4080, tá? Então você vê ali, ele está fazendo o mesmo nível de desempenho do 14600K, que é um CPU mais caro que ele, o mesmo nível de desempenho do 14700K também, que é bem mais caro que ele. Ok, mas tem outros jogos que fazem mais diferença, como Assassin's Creed Mirage. Nós vemos aqui que o 5600 está fazendo 175 e o 7800X3D está fazendo 245. Então existe espaço para ganhar, mas todos os CPUs estão rodando muito bem o jogo. O FPS aqui é suficiente para você se divertir perfeitamente em qualquer situação. O teste no médio para a gente ver se existe uma diferença prática, mas mesmo no médio Full HD já não mostra tanta diferença, porque os CPUs hoje em dia estão muito rápidos, eles avançaram muito nos últimos anos. Nós vemos ali então o 5700X 3D entregando o mesmo nível de desempenho do 14600K, praticamente o mesmo ali do 7700X e do 5800X 3D, são CPUs um pouco mais caros do que ele. Em 1440p, como existe uma exigência maior para GPU, os resultados começam a diminuir muito, então você vê que do 5700X 3D para um i9 14900K são apenas 10 quadros, e o i9 custa 4.000, R$ 2.500 a menos. É uma diferença tão grande que dá para eu montar o PC inteiro em torno do 5700X 3D, aí eu coloco depois a placa de vídeo, ambos eu teria que colocar de qualquer forma. Então assim, no teste real, que é o que? Lucas, eu comprei uma placa high-end, eu não vou jogar no Full HD médio, aqui lá pra gente ver gargalo. No teste real é isso, ó. Mesmo ali um Ryzen 5 7600X dá conta perfeitamente do recado para rodar uma 4080, tá? Avatar Frontiers of Pandora, lançado no ano passado, na engine Snowdrop, né, como eu já expliquei em outros vídeos. Eu pego diferentes jogos, são 10 jogos, cada um com 10 engines diferentes. Tem jogos que exigem mais para GPU, tem jogos que exigem mais para CPU, tá? Então, nós vemos aqui que tá quase tudo empatado, cara. Só a APU ali, 860G e o 5600, que tem uma redução, mas nem é tão grande assim, tá? Em 1440p, então, nem preciso falar, cara. Tá tudo empatado, não dá para perceber diferença significativa, tá? Porque mesmo que um CPU tenha 24 núcleos, que é o caso do i9, ou o outro tenha 6, o que tem ali já é suficiente para entregar o desempenho máximo da placa de vídeo, tá? CS2, mapa Overpass, que é um dos mais pesados, Full HD Low na Source 2 Engine. Nós vemos ali o 5700X3D fazendo 514 quadros, mais desempenho que o próprio 7700X, que é mais caro do que ele. O mesmo nível de desempenho praticamente do 14700K, que custa aí uns R$ 2.800. Então você vê que ele está muito bem posicionado e fazendo um pouco a menos sim que o 5800X 3D. O King, no caso ali, é o 7800X 3D, que realmente é muito forte, mas mesmo os 300 e tantos quadros, os 5600, já é uma experiência muito legal, que aí cada um vai dizer, ah, eu prefiro rodar a 500, tem monitores 500 Hz, aí você já vê quais estão dando conta de rodar isso para você. Cyberpunk 2077 é um jogo que já é um pouco mais pesado para CPU, na Red Engine 2, nós vemos ali que de fato existe alguma diferença de FPS para o 5800X 3D, mas essa diferença está sendo de 10 quadros, não é uma diferença tão grande. E olha só, o 7600X está fazendo mais desempenho que o próprio 5800X 3D. Então você vê que os Ryzen 5, a M5 vieram muito fortes.
O problema ainda é o custo da plataforma, que é um pouco mais alto. Falta placa-mãe barata, falta memória DDR5 barata. Quando isso resolver, a M5 vai deslanchar, eu não tenho dúvida. Em 1440p, tudo empatado. Então agora, tava lá Full HD médio, agora 1440p Ultra, tá? É isso que vocês estão vendo aí, ó. Não tem diferença, posso usar ali o Ryzen 5 ou o Ryzen 9, tá? Claro que aqui existe diferenças nas mínimas, mas nem é tão grande assim. Forza Motorsport, a gente vê algumas diferenças, você vê que o Ryzen 5 5600 faz 109 e o Core i9 faz 189. De qualquer forma, ali todos os resultados entregam uma boa experiência de jogo e existe uma diferença mínima, empate técnico entre os dois Ryzen 7 5800X3D e 5700X3D. 1440p se mantém, mesma média, mesma mínima e agora o desempenho muito próximo de CPUs mais caros como o 7700X e o 7600X. Vindo aqui agora para Last of Us Parte 1, apesar de ter um foco grande em gráficos, também ele tem uma relevância no processador, usando a Naughty Dog Engine específica deles. Nós vemos ali então o 5800X3D entregando cerca de 6 quadros a mais que o 5700X3D, embora, cara, 161 quadros num jogo com foco em campanha é perfeitamente jogável. Mesmo ali os 5600 entrega uma experiência legal para você. Claro que o cara que quer ter uma 4080 não vai querer ficar no Full HD médio, prefere fazer o quê? Vamos para o cenário realista, esquecer esse negócio de gargalo. Cenário realista, 1440p Ultra, tá vendo lá? Todos os CPUs com praticamente a mesma média, só tem uma diferença na mínima do CPU 6-core. O CPU 6-core entregando um pouco a menos, mas ainda perfeitamente jogável, conforme a gente pode observar aqui. Lords of Fallen também existe diferença, esse aqui feito na Unreal Engine 5, que é uma engine muito promissora para os futuros jogos 2024. Nós vemos ali uma diferença de aproximadamente 11 quadros entre o 5800 e 5700 X3D, que ainda entrega mais desempenho que o 8700G, que é mais caro do que ele. Tem um foco em gráfico integrado, por isso que ele perde um pouco de desempenho de processador. Excelente teste aqui, bem legal, hein? Agora, foi para 1440p Ultra, é isso aí que vocês estão vendo, empate técnico em quase todos os processadores. Plague Tale Requiem na Zona Engine, jogo de 2022, jogo bem bonito inclusive. Nós temos ali uma diferença de aproximadamente 10 quadros entre o 5800X e 5700X. Ele chega a ficar até mesmo abaixo do próprio 7600X, que é um CPU que custa menos, custa ali uns R$1.200, R$1.300 aproximadamente, tá? Então assim, será que vale a pena? Mas ainda, como eu falei, o custo da plataforma, e principalmente para quem já tem uma placa M4, é muito mais fácil eu trocar de processador gastando só com uma peça do que com tudo. Quem vai montar do zero, dá para se pensar, né? Pô, a M5 tem CPUs fantasticamente rápidos, pode ver o próprio 7800X3D, que é um CPU que está batendo o Core i9 custando bem menos do que ele, né? Então realmente faz sentido a M5 quando se monta do zero, quando se foca no high-end. Na parte do baixo custo, ainda tem as vantagens do M4, que é o custo da plataforma. 1440p as diferenças começam a ficar muito pequenas, então já começa a ficar muito próximo, o que entrega ali, por exemplo, um 14700K do 5700X3D. Resident Evil 4 Remake, nós vemos ali então o 5700X3D fazendo 192 no preset priorizar desempenho, tá? Enquanto que um 5800X3D faz 197, 5 quadros a mais na média. A mínima deu uma diferencinha, mas não é muito relevante porque ainda assim está bem estável. Subiu para 1440p preset Ray Tracing, né, pesando um pouquinho mais a placa de vídeo, a diferença fica mais ou menos a mesma coisa, continua existindo, mas todos os testes estão rodando bem. O ponto aqui é, quanto FPS é necessário para você se satisfazer? Um 5600 entrega 82, um 7800X3D entrega 129. O quanto isso é relevante? Cada um responde individualmente. Em jogos com foco em campanha, não faz muita diferença eu ter muitos FPS, embora se eu tenho um monitor, por exemplo, Quad HD 144, Quad HD 165, é legal rodar com mais FPS, porque eu vou perceber uma sensação de movimento melhor. Aí esse é um ponto interessante. Para quem vai jogar, Lucas, meu foco é rodar a 30, cara, qualquer CPU vai rodar muito bem. Meu foco é rodar a 60, qualquer CPU vai rodar muito bem. Meu foco é rodar a 180 Hz, tem monitores assim, você vê que tem
tem casos e casos, tá? Aí você avalia conforme os resultados aqui. Bom, chegamos então aqui ao final, pessoal, dos testes em jogos, performance relativa em 10 games com a 4080, 32 GB de memória, tanto no DDR4 quanto no DDR5. Na descrição, informações completas das bancadas de teste. Cara, a diferença prática é 5% entre 5800X3D e 5700X3D. Vale muito mais a pena eu optar pelo 5700X3D do que o 5800, porque é só clock. É só clock, ele custa bem menos do que ele, vai consumir menos, vai ter uma temperatura de 15 a 20 graus a menos, conforme a gente vai ver nos vídeos que vai sair em breve para vocês. E ele faz mais desempenho que o 5600 convencional, cerca de 20%, e um pouco abaixo do 7600X. Também entrega um pouco menos desempenho que o 14600K, mas a diferença ali de 4% ele também custa menos que o 14600K. Embora em multitarefa o i5 vai ser superior. Em 1040p, aí que não tem muita diferença mesmo. O i9 faz ali 5% a mais que o 5700X3D apenas. Então, para quem vai jogar no preset realista, pô, Quad HD Ultra com a minha placa de vídeo high-end, é isso, cara. Ó, todos os CPUs entregam uma diferença muito pequena entre eles, tá? Mesmo um CPU mais simples consegue entregar bons FPS. Vendo aqui agora para os testes em produtividade, renderização, nós temos o Blender, né? Como você reduz um pouco o clock, ele vai ficar um pouco mais lento, mas não chega a ser uma diferença tão grande. Então ele faz ali um pouco a menos em relação ao 5800X3D, mas ainda fica acima do 8600G. No Cinebench R24 ele perde um pouquinho no single core, afinal você reduziu o clock, e perde um pouco no multicore, ainda permanecendo em 801, acima do que entrega um 8600G e um 5600. No PC Mark X Express você vê que praticamente não faz tanta diferença, ele chega a ficar até um pouco atrás do 5600. Nossa, Lucas, por quê? Porque em testes profissionais nem sempre o cache vai fazer diferença, às vezes é o clock que faz mais diferença. E você vê que o 5600 tem mais clock e está ganhando. Olha que coisa curiosa, se inverte o papel, né? Nós temos aqui o teste de inteligência artificial no Machine Learning da UL Procyon, ele faz ali 116 pontos, perdão, um pouco a menos que faz o 5800X3D, mas a diferença nem é tão grande assim. O que é avassalador aqui, no caso, é a 4080 mesmo. No teste do Photoshop, mais o Lightroom, dois aplicativos poderosos de imagem, nós vemos ele entregando basicamente o mesmo nível de desempenho do 5600. Esses 400 MHz fizeram alguma diferença aqui. No Premiere Pro, renderização, ele entrega bem mais desempenho que o 5600, porque aqui volta a fazer diferença você ter mais núcleos, mesmo que ele tenha menos clock, e ele fica um pouco atrás do 7600X. V-Ray Next, ele fica ali acima do 8600G, abaixo do 7600X. No teste final, nós vemos ali que ele fica aproximadamente 4% atrás, 5% atrás do 5800X 3D, e é mais ou menos o que estava acontecendo nos jogos, tá? Então essa relação do clock ficou próxima aqui, e você vê que nesse caso, os CPUs mais rápidos são ali 5950X, 14900K, CPUs que tem muito mais núcleos. Você vê que o i5, que ficava bem próximo do 5700X 3D em games, agora está bem acima, porque ele é um CPU que tem muito mais núcleos. Então, para quem quer um CPU melhor para multitarefa, os CPUs Intel normalmente têm mais núcleos e entregam melhor isso para você. Para quem quer um custo-benefício melhor para jogos, alguns Ryzen te entregam isso, como a gente pode ver no próprio 5700X 3D, tá certo? E tem os CPUs intermediários que são bons para jogos e bons para games, que é o caso ali do 7700X, do 7950X, no caso mais extremo, tá certo? Bom, chegamos então ao final de mais um breve vídeo, espero que você tenha gostado. Para que o vídeo não fique longo, eu separo parte de gráfico, parte de gameplay depois. Cara, nessa faixa de preço que ele se encontra, 1.500, às vezes até por 1.400 com ponto de desconto, vem aquela dúvida, será que já não vale a pena partir para M5? Né? Porque você tem o 7600X, que é uma boa porta de entrada, é um excelente CPU para jogar, consegue ser mais rápido que o próprio 5700X 3D, e você está no M5. A vantagem do M5 hoje, para quem vai montar do zero, cara, a M5 está na primeira geração. Imagina ali o Ryzen 5000,
né? Hoje é muito popular, mas começou no Ryzen 1000, depois 2000, depois 3000, depois 5000, e a AMD continua lançando CPU muito além do que ela falou. Lançou em 2017, ela falou até 2020 terá lançamento. Ela lançou 2021, 22, 23 e 2024. Imagina o M5, começou em 2022. A AMD prometeu até 2025, 2026. Cara, certeza que até 2028 vão estar lançando o processador ainda. Então, longevidade de plataforma, Lucas, eu quero comprar para daqui a 3 anos eu faço a troca só do CPU, que é uma coisa muito vantajosa no M4 hoje. E vai ser muito vantajosa no M5 amanhã. Para quem visa o futuro, a M5 é o caminho, com certeza. Para quem visa o custo, hoje, Lucas, já tenho a M4. Eu tenho ali uns 5.500, 4.500, 3.600. Eu quero fazer um upgrade de processador. Cara, 5700X3D, ele é um upgrade mais barato, porque muitas vezes eu não tenho que trocar a placa-mãe. Só se atente, atualizem a BIOS antes de colocar o CPU. Porque se você colocar o CPU sem atualizar a BIOS, vai dar a tela preta, não vai inicializar a máquina. Atualize antes. Então, o custo do upgrade para só trocar o CPU é muito menor. Muito mais vantajoso, tá? E se você tem CPUs como 5700X, vale a pena? Cara, eu não diria que vale a pena. Vai existir diferença pro 3D Cache? Vai, mas, cara, é um octa-core por outro octa-core. Se eu já tenho CPUs poderosos como 5700X, 5800X 3D, 5900X, eu quero trocar de CPU, cara, eu recomendo que você já vá pro M5. Já pule a geração e vá para algo mais forte. 5700X 3D é para quem tem CPU mais antiga do M4 e para quem está montando agora algo do zero e quer economizar, porque de fato uma placa-mãe a M5 ainda é mais cara, uma memória DDR5 ainda é mais cara. Por outro lado, a plataforma Intel também tem a sua vantagem, que é o quê? Você pega o CPU como 13400F, para multitarefa ele é melhor que um 5700X, tá? Então, a Intel também tem os seus benefícios, embora os CPUs mais caros deles tenham os problemas de temperatura e alto consumo, chega a bater mais de 300 watts. Aí são coisas que você avalie com calma. Pessoal, espero que esse vídeo tenha sido útil, tenha te ajudado um pouco. Deixe nos comentários qual a sua opinião acerca de tudo isso. Eu vou deixar aqui o nosso grupo de promoções para caso esse CPU apareça em preços melhores, você possa aproveitar. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.